E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai entrar a fundo numa filosofia que pode literalmente virar a chave da forma como enxergamos a conquista de grandes resultados. Essa ideia vem direto dos estudos do Anthony Robbins sobre excelência humana. O nosso foco hoje no que ele chama de a quinta mentira do sucesso, que no fim das contas nos ensina uma regra de ouro. As pessoas e o respeito genuíno a elas são o nosso maior e mais precioso recurso disponível. Parece uma ideia simples de primeira, né? Mas colocar isso em prática é o que realmente separa quem faz o básico de quem constrói um sucesso absurdo. Para começar a entender isso direito, a gente precisa fazer uma pergunta de US$ 1 milhão. O que realmente impulsiona o sucesso gigantesco? A genialidade individual ou um trabalho em equipe colaborativo? A gente vive numa cultura que adora endeusar o gênio solitário, aquela figura que sozinha vai lá e muda o mundo. Mas olha, quando a gente analisa os dados reais, a resposta é chocante. A pesquisa por trás dessa ideia não aponta para o indivíduo isolado, não. Ela aponta para aquela magia que acontece quando pessoas brilhantes decidem focar no coletivo. E só para deixar a terminologia bem clara antes da gente avançar, o texto-fonte usa o termo mentira do sucesso. Mas calma, não é no sentido de falsidade ou de tentar enganar alguém, tá? Pelo contrário, é o que eles chamam de uma crença fortalecedora. É um jeito de enxergar o mundo que a gente escolhe adotar intencionalmente, porque funciona muito bem na prática. Não importa se é uma verdade absoluta do universo. O que importa é que, quando a gente age com base nisso, os resultados que a gente tanto quer começam a aparecer com muito mais frequência. Então vamos lá para nossa crença número 5. As pessoas são o maior recurso que existe. A premissa de quem alcança a excelência de verdade é que eles têm um respeito gigantesco, inabalável pelas outras pessoas. Eles não olham para a equipe como se fossem ferramentas ou, pior ainda, obstáculos no caminho. A grande sacada é que o sucesso passageiro até pode vir de alguém trabalhando sozinho, mas o sucesso duradouro, esse exige algumas coisinhas essenciais: empatia profunda, aquele rapport com a equipe, um propósito comum e muita união. Sem essas características bem firmes na cultura de um projeto, a coisa toda desmorona uma hora ou outra. Formar um time unido não é só um bônus ou algo legal de se ter, é o único jeito de prosperar a longo prazo. E isso não é papo furado, viu? Se a gente folhear grandes clássicos da literatura de negócios de toda uma geração, livros como Vencendo a Crise e O Gerente Minuto, todos eles batem na mesmíssima tecla. Não existe sucesso sustentável sem criar laços verdadeiros de respeito. Essa documentação mostra que colocar as pessoas em primeiro lugar não é só pensamento positivo ou abraçar árvores, é uma ciência corporativa validada e testada pelo tempo. Bom, e isso nos leva para o próximo ponto: a evidência dos líderes da indústria. Teoria é legal, mas como é que isso acontece no mundo corporativo de verdade? A fonte traz o exemplo das fábricas japonesas. Nessas fábricas, não tem essa de o gerente comer num restaurante chique e o operário comer em outro lugar. Todo mundo come no mesmo refeitório. E mais, os funcionários de todos os níveis dão palpite e avaliam o desempenho dos processos. Isso quebra aquela hierarquia engessada e mostra um respeito contínuo. É um senso palpável de comunidade. E, sinceramente, os resultados que a indústria japonesa teve usando esse modelo provam que milagres acontecem quando a gente valoriza as pessoas de verdade. Olha que constatação brilhante dos autores do livro Vencendo a Crise. Eles dizem que quase não havia um tema mais dominante nas empresas excelentes do que o respeito pelo indivíduo. Ou seja, quando eles foram procurar o tal ingrediente secreto das maiores corporações, não acharam um código de computador mágico nem uma manobra financeira mirabolante. Acharam uma atenção gigantesca e apaixonada dedicada às pessoas que formavam aquelas empresas. Querem números para ilustrar isso? 18 de 20. É isso mesmo, 18 de 20 altos executivos entrevistados na Hewlett Packard, ou seja, absurdos 90% dos líderes ali, falaram que o sucesso da companhia dependia intimamente da filosofia deles focada nas pessoas. Pensa nisso, executivos de topo de uma das empresas mais brilhantes do mundo dizendo que a vitória deles vem das pessoas e não necessariamente dos produtos de tecnologia. E isso leva a gente para uma conclusão muito doida. A gente está falando da Hewlett Packard. Eles operam na fronteira absoluta da tecnologia moderna. E mesmo lidando com sistemas mais complexos que a gente pode imaginar, o maior desafio de todos continua sendo lidar efetivamente com pessoas. Não importa o quão avançada seja a sua tecnologia, ela sempre vai depender de seres humanos para ser criada, ser vendida e ser utilizada. Avançando um pouquinho, a gente chega na parte prática da coisa: o desafio do respeito genuíno. Porque, sejamos honestos, falar que respeita a equipe é moleza. Difícil é viver isso todo santo dia.
E a fonte faz um alerta crucial aqui. Existe uma linha muito perigosa entre respeitar genuinamente e tentar manipular as pessoas. Tratar todo mundo com dignidade e parceria cria resultados absurdos de forma orgânica, mas se você finge respeito só para tentar arrancar mais produtividade, aí você está manipulando. E essa manipulação, cedo ou tarde, destrói a união da equipe. O respeito tem que ser a fundação de tudo, não uma tática para ficar bem na foto. Para explicar como a gente mantém esse respeito de verdade, o texto usa uma metáfora fantástica: a do timoneiro de um navio. O piloto não pode só ajustar a direção uma vez e ir dormir. Ele tem que ficar de olho o tempo inteiro no vento, nas correntes, fazendo pequenos reajustes na rota para chegar ao destino. Manter o respeito no dia a dia é exatamente isso. Exige um esforço ativo e ininterrupto. A gente precisa estar sempre alerta, recalibrando a forma de falar e garantindo que a equipe saiba que é o recurso mais valioso do barco. E como um bom líder faz essa recalibragem? Fazendo perguntas melhores. Pessoas muito eficientes, quando batem de frente com o erro, não chegam apontando o dedo e perguntando de quem é a culpa. Não, elas perguntam como a gente pode fazer isso melhor, como podemos consertar, como a gente pode produzir um resultado maior. Percebe a diferença no tom? Isso empodera a equipe, não assusta. É a inteligência coletiva sendo honrada para achar soluções. Chegamos então na nossa última etapa. O talento colaborativo vence. Caminhando agora para a conclusão da nossa análise de hoje, o texto amarra muito bem essa ideia de que a capacidade de uma pessoa só nunca vai bater a sinergia de um grupo afinado. O líder de excelência, aquele que cheira lá no topo, sabe que tem limitações. E é justamente por saber disso que ele usa esse reajuste contínuo e esse respeito estruturado para extrair o que tem de mais brilhante em cada pessoa ao redor dele. Olha só como a tese inteira se resume nessa frase. Eles sabem que um homem sozinho, por mais brilhante que seja, achará muito difícil igualar os talentos colaborativos de uma equipe eficaz. Ter uma mente genial é incrível, com certeza. Mas o brilhantismo solitário é frágil. Ele tem pontos cegos, não ganha escala. Já o brilhantismo colaborativo de uma equipe unida pelo respeito, esse é inquebrável. E para a gente fechar com chave de ouro, fica essa reflexão aqui. Como é que priorizar o respeito contínuo e genuíno pela sua equipe poderia mudar totalmente o destino do seu próximo projeto? Se a gente entende que o recurso mais valioso do mundo não é dinheiro, não é algoritmo, mas sim as pessoas, como focar nisso pode mudar os seus resultados amanhã de manhã? Fica aí o convite para a gente olhar para o nosso próprio dia a dia e testar essa quinta crença na prática. Pessoal, agradeço demais a companhia de vocês nessa análise. Continuem com essa curiosidade incrível, continuem aprendendo e até a próxima!